Bom dia, galerinha. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos iniciar nossa aula fazendo a correção da atividade da aula anterior, na página 58, sobre os artigos. Lembrando que nós estamos estudando sobre os substantivos, já vimos os gêneros substantivos, agora os artigos, e em seguida nós iremos estudar os adjetivos e as locuções adjetivas. Essa atividade pedir para você completar somente com os artigos. Dizer assim: complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça concordância necessária com os substantivos. Observe se para o sentido do texto é melhor empregar o artigo definido ou o artigo indefinido. A primeira frase diz: o morcego é um animal mamífero e tem as asas formadas pela própria pele. Ele tem os dedos longos que sustentam as asas. O que você tem que levar em consideração? O substantivo que vem depois do artigo. A palavra morcego, por exemplo, o substantivo morcego, ele é masculino e está no singular. Então, o artigo que vem antecedendo tem que estar também no masculino e singular. Então, é o morcego. Continuando, letra B. As borboletas fêmeas põem os ovos em plantas que possam ser comidas pelas lagartas, antes que estas se transformem em borboletas. Outra coisa que você tem que observar: borboletas é um substantivo feminino e plural. Então, o artigo também que tem que estar no feminino e plural. Então, vai ficar: as borboletas fêmeas põem os ovos. Por que os ovos? Ovos é um substantivo masculino e no plural. Então, é os ovos. Letra C. Os ursos polares não precisam beber água. Eles retiram o líquido de que precisam dos alimentos que comem. Os ursos polares. Tem que concordar, ó. O artigo tem que concordar com o substantivo seguinte. E por último, as tartarugas na época da desova procuram terras mais quentes e fofas para botar os ovos. Tartarugas, fêmea, aliás, palavra feminino. E plural, artigo, feminino e plural. Ovos, masculino e plural, artigo, masculino e plural. Certo? Espero que tenha ficado claro. Agora nós vamos para o próximo assunto, que é os adjetivos e as locuções adjetivas. O adjetivo nada mais é do que a qualidade que nós damos aos seres, características que nós damos aos seres. Essa atividade, ela antecede a explicação. Então, primeiro eu vou fazer a leitura da atividade, depois eu faço a explicação do assunto. Começa assim: na tentativa de se fazer entender, o comprador da crônica comunicação usa palavras que expressam as características das coisas que ele deseja comprar. Então, o que é o adjetivo? As características de algo ou de alguém. Então, nada mais é o adjetivo, uma classe gramatical muito simples, muito fácil, é que os adjetivos são as características de alguma coisa, de algum objeto, de uma pessoa, de um país, de uma cidade. Então, o adjetivo ou locução adjetiva são as características de alguma coisa. Existe uma diferença entre elas, mas a diferença é muito pequena, vocês vão observar. Então, para eu fazer a explicação, eu preciso fazer a leitura da atividade. Então, vamos lá. Releia os seguintes trechos das falas do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. Complete o esquema a seguir utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Então, vamos lá, fazer a análise. Aqui eu tenho: você deveria tirar aqui dessas orações aqui, uma frase que tivesse um artigo, um substantivo e as suas características. Então, a frase escolhida foi: uma coisa simples, conhecidíssima, pontuda de metal. Agora, dividindo cada parte da oração com sua devida classe gramatical. Uma é de qual classe gramatical? Artigo. Coisa é um substantivo. E simples, conhecidíssima, pontudo de metal são os adjetivos, que são as características dessa coisa que esse senhor estava procurando.
As palavras que acompanharam o substantivo coisa indicaram suas características e o gênero a que ele pertence, isto é, essas palavras o determinaram. Determinaram como dizer o quê? Determinaram se é masculino, se é feminino, se é grande ou se é pequeno. Então, essas palavras que acompanham o substantivo, elas determinam características a esse substantivo. Segunda questão. Leia o trecho a seguir. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e ele traz assim. Observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. Letra B. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada nos quadros correspondentes. Então, pede para dividir também. Então, o artigo 1. Qual é o substantivo dessa oração? Alfinete. Uma das características, gigantesco, e outra característica de segurança. Alfinete, gigantesco, um gigantesco alfinete de segurança. As palavras que acompanharam o substantivo alfinete acrescentaram informação a ele, tornar esse objeto mais específico, mais determinado. Leia prestando atenção nas partes destacadas. Alfinete de segurança, haste de metal. Observe que para expressar a característica do alfinete e da haste substantivos, no caso alfinete e haste, houve a necessidade de usar duas palavras que foram de segurança e de metal. Qual é a função dessas palavrinhas? Caracterizar, dar característica ao substantivo alfinete e haste. A expressão formada por mais de uma palavra que faz o papel de um adjetivo é chamada de locução adjetiva. É muito simples. Quando eu tenho uma só palavra, quando eu tenho só uma característica, eu digo que essa palavra é um adjetivo. No caso aqui, ó, gigantesco, simples, eu tenho somente uma palavra. Agora, quando eu digo mais de uma palavra, de metal, são duas palavras, e de cenoura é locução adjetiva. Então, a diferença é essa. Quando eu tenho uma característica só, uma palavra só, eu chamo ela de adjetivo. E quando eu tenho duas palavras ou mais, eu chamo essa palavra de locução adjetiva. Explicando melhor. Adjetivo e locução adjetiva são palavras ou expressões que indicam a característica, a qualidade, o estado, a aparência de seus nomeados pelos substantivos. A locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples. E vocês irão fazer a atividade da página 61, essa aqui, e vão completar essa outra que eu havia lido, também, das páginas 59 e 60, tá bom? Já já eu faço uma atividade extra sobre esse assunto.